Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa A Igreja Quer Saber. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Eu tenho a alegria de estar mais uma vez nesse programa, trazendo uma palavra para a sua vida, para a sua família. Sabemos que tem muitos assuntos interessantes para nós tratarmos aqui, é por isso que nós nos dedicamos. E então estamos aqui em mais esse programa, juntamente com o meu querido amigo, pastor Edmar, pastor Marcel. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com a palavra de Deus e conhecimento para você. Muito bem, voltamos aqui agora com o nosso programa em definitivo. Eu quero cumprimentar aqui o meu amigo pastor Marcel, pastor Edmar, um prazer estar com vocês mais uma vez neste programa, A Igreja Quer Saber. E eu tenho recebido muitas mensagens de irmãos falando do nosso programa e elogiando o nosso programa. Continue assistindo, porque aqui nós sempre traremos algo de Deus para a sua vida. Pastor Marcel, tudo bem? Tudo bem, pastor Fabiano, paz do Senhor, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Agradeço também a todos que estão sempre nos assistindo, trazendo esse feedback para nós, dizendo que estão contentes com o nosso programa. Quero agradecer também ao pastor Josué, também, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, e a todos que estão do outro lado também. Amém, pastor Edmar. Pastor Edmar é pastor dirigente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, lá na Vila Alzira. Está sempre conosco aqui, é um privilégio tê-lo conosco. Prazer também, a paz do Senhor a todos, aos companheiros aqui, pastor Fabiano, pastor Marcel. Louvo a Deus pela essa oportunidade que tem sido nos dada, representando ali a nossa região de Aparecida de Goiânia, Isso é uma coisa que é fundamental, é importante. O nosso pastor presidente, que sempre tem nos valorizado e dado a nós essa condição de fazer o programa juntamente com vocês. Amém. Hoje nós vamos trazer um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre o amor. Eu quero ler um texto bíblico aqui na Palavra de Deus, um texto muito conhecido, um texto que muitas vezes é usado como um texto áureo, para falar do amor, que é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vou ler um texto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Esse texto de Paulo é muito enfático em relação à essência do amor e da sua importância. Paulo acaba sendo, pastor Marcel, poético nesse texto, muito poético, que aliás, praticamente todos os convites de casamento têm alguma coisa relacionada a isso. O mais importante é a essência do amor. Nós podemos entender, pastor Edmar, pastor Marcel, lá na primeira carta de João, ele fala sobre o amor, lá em João 4, 7, e no final do versículo ele fala assim: Deus é amor. Esse amor que Paulo fala e esse amor que João fala é o mesmo amor? Pastor Edmar. Na verdade, sim, porque quando é chamada essa atenção, essa apelação quanto à questão do amor, e João fala sobre que Deus é amor, é porque Ele é a essência do amor, Em tudo que Deus faz, em tudo que Ele já fez e que nos é revelado pela Bíblia Sagrada, nós conseguimos enxergar que Ele é a essência do amor. Então, há um consenso dos escritores bíblicos, principalmente no Novo Testamento, quando eles falam desse referencial de amor, tendo como referencial maior Deus.
na sua atitude, no seu modo de ser, no seu caráter, se inspira essa realidade do amor. É claro que o amor, quando a gente pensa na questão do amor, é um amor que está ligado à questão do equilíbrio, mas é amor. Pastor Marcelo, o texto mesmo de João fala que amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, né? Nessa essência. E todo o texto bíblico, os evangelhos, evidentemente, ele traz o contexto do amor. Tanto é que o texto de João, 3,16, o mais conhecido da Bíblia, então, quando você pergunta para a igreja ou para alguém, todos conhecem esse texto, né? Porque Deus amou o mundo. A essência do amor de Deus pelo homem, pela humanidade, foi tão intensa que ele mesmo se tornou homem e veio habitar entre nós. Essa essência do amor que nós precisamos compreender e introjetar isso na nossa vida. É tão interessante essa questão da essência do amor, pastor Fabiano, que se nós formos analisar essa expressão, essa palavra amor, ela está condicionada à poesia, né? À filosofia, às ideologias. Então, quando nós olhamos por esse prisma, nós observamos que possivelmente nem tudo que falam dentro da teoria de amor é o amor verdadeiro de Deus. Então, quando nós olhamos, quando nós compreendemos um pouco desse amor, principalmente aqui no Novo Testamento, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Quando nós observamos no Novo Testamento que teve a manifestação do amor, né? Não é do verdadeiro amor, mas do amor que é Cristo. E quando nós observamos isso, nós entendemos o seguinte, que existe sim esse amor, que é o amor horizontal, que é o amor filéu, né, dos irmãos, no grego, e o amor vertical, que é esse amor que procede de Deus. Então, para que nós amemos uns aos outros, dentro desse amor incondicional que nós tantos almejamos, nós temos que entender esse amor vertical. É esse que procede de Deus, porque senão a gente não consegue amar verdadeiramente. Então existe uma condicionalidade para esse amor, para isso que nós expressamos como amor. Quando o apóstolo Paulo fala aí, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu tivesse tamanha fé, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que, se eu não tivesse amor, nada seria. Olha só, ele está dizendo que aí, que tudo que você faz, tudo que você tem, se você não tiver esse amor que procede de Deus, que você estende para os seus irmãos, se você não tiver esse amor, nada disso vai importar. Então nós temos que ter essa compreensão, que existe essa ligação sim. Porque muitos que não creem em Deus dizem que amam também. Não é verdade? Sim. Se você for analisar dentro de um contexto mundial, se você for olhar, as pessoas dizem Hitler um dia amou. Olha só. Mussolini um dia amou. Um maníaco do parque um dia amou. Aí vão dizer, claro que amei. Claro que amou. Amou filho, amou mulher, amou. Alguém eles amaram. Mas não é esse amor que nós estamos falando. É um amor transcendental que chega até nós de uma forma vertical, com o entendimento da nossa fé, e se expande para o amor horizontal. Aí que você entende que chama-se quase um amor altruísta. Então, na verdade, não de reciprocidade, essa entendeu? questão igual você está colocando, pastor Marcelo, na verdade, então não é um amor meramente físico, material. Não. Porque, na verdade, nós entendemos a questão, quando se fala de amor no contexto da humanidade, de uma forma geral, é aquele amor que, de uma certa forma, ele precisa ser correspondido à altura. Correspondido à altura. É tanto na primeira carta de João, 4:8, ele diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, ele tá falando exatamente amar mesmo entre irmãos aqui, não conhece a Deus. Então isso é muito interessante nós observarmos. Nós temos que nos condicionar a isso. Né? A questão é que a gente confunde muito, as pessoas confundem muito, né? Uma boa ação. Sim. Inclusive, Paulo, nesse texto de Coríntios, ele faz questão de dizer que qualquer ação que você faça, inclusive de ter fé, né? Exatamente. O suficientemente para fazer milagres, ajudar pobre, vender tudo que tem, mas se esta ação não tiver ligada ao amor, e aí nós entendemos aqui que é o amor de Deus, essa essência do amor, aí isso não vai adiantar nada. Paulo está dizendo que as atitudes nossas
se não tiverem ligadas com o amor de Deus, não adianta nada. Aí é onde eu quis mencionar aqui, pastor Marcelo, você falou algo importante. Que a gente confunde atitudes de boas ações, digamos assim. Podemos até pegar assim o pensamento de Tiago, né, que é o que mais enfatizou essa questão de obras, né? Se essas obras não tiverem sido regadas pelo amor, elas não têm absolutamente nenhum significado. Eu vou sentir bem de ter feito aquilo, mas se não tiver amor não adianta. Não adianta. Olha que coisa mais interessante, pastor Fabiano, que eu acho legal. Paulo mesmo, né, na primeira coisa, lá no versículo 3, já no final, ele fecha esse pensamento dele sobre o amor. Ele fala, agora, pois, permanece a fé, né, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o quê? É o amor. Olha que coisa, quer dizer, em tudo aquilo que for fazer ou executar, é o amor. Só é interessante que o que o Marcelo está dizendo aí, Colossenses 3,14, olha, se a gente subir um pouquinho mais, pegar a partir do versículo 12, 3,12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. Aí continua o versículo 14. E, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É muito importante. Eu sempre digo, pastores, que principalmente lidando com casais, né? Há muito tempo a gente tem um ministério trabalhando com casais, e eu sempre digo o seguinte: no casamento, é claro que isso vale para a vida toda, mas no casamento, se nós aplicássemos o que Paulo diz aqui em Coríntios, na vida conjugal, todos os problemas serão resolvidos. Porque lá Paulo vai dizer, né, que o amor não é invejoso, o amor não é ciumento, o amor não ensoberbece, o amor não... Aí ele vem trazendo todos os conceitos ali, que o amor não faria ou não teria essa atitude. A gente sempre diz que aliás, a própria Bíblia vem trazendo esse contexto, é o maior de todos os mandamentos, o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, aí é um mandamento só, né? E o próximo... Lá está escrito exatamente, interessante, e o outro semelhante a este. Ou seja, esse fato que você colocou é tão interessante. Eu tenho lá na igreja, sempre todos os estudos que a gente vai fazer, você vai falar de perdão, você vai falar de santificação, você vai falar de salvação, sempre frisa isso, porque o que acontece? Eu acredito que esse é o referencial para que a gente entenda melhor a vida cristã. Os 10 mandamentos se resumem nesses dois, porque se você compreender isso, você consegue cumprir os outros. É o que? É amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o outro semelhante a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Olha só. E é interessante isso, se você analisar, como o pastor Fabiano bem frisou, né, que não é só questão de ação social. Amor, né? É lógico que amor no grego também tem um significado de caridade, né? Caridade. Sim. Caridade não é só a doação física, mas é caridade de coração também. Sim. Então, esse amor é que é gerado nos nossos corações. Né? É verdade. Então, vamos para um breve intervalo, pastor Marcelo, e já retornamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família.
Muito bem, retornamos aqui com o nosso assunto, que hoje está muito interessante, sobre o amor. E aí, nós estávamos encerrando o primeiro bloco, pastor Marcelo. Eu tinha mencionado Coríntios 13, na introdução aqui nós lemos a primeira parte do texto, mas olha bem, se nós, nas nossas atitudes, não tivermos esses conceitos do amor aqui, o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você já imaginou, pastor Edmar, a gente aplicar esses conceitos? Porque, na verdade, quando você lê esse texto aqui, você começa a ver a própria vida de Jesus aqui na Terra, a dedicação que ele teve. Aqui é a vida de Jesus. Ele pegou todos esses conceitos, Paulo pegou todos esses conceitos baseados na vida do próprio Jesus. Tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, tudo crê, e os seus ensinamentos. Nós precisamos fazer isso, colocar isso no nosso coração. À medida que nós crescemos em amor, nós crescemos como ser humano, nós crescemos nos nossos relacionamentos, não é verdade? Se nós conseguirmos aplicar somente, entre aspas, somente, né? Esses conceitos aqui, quando a gente fala que o amor é de uma reciprocidade de amor, na verdade, o que a Bíblia diz, e o próprio Jesus vivenciou isso, né? O amor, ele não espera a recompensa. Ele ama. Sim. Não é isso? Isso é tão... que parece que quando nós começamos a falar sobre esse amor, na verdade, parece que a gente se sente até um pouco assim, né? Peso de consciência, peso né? de consciência. É verdade. Não é verdade. Né? Sim. Porque se você for analisar, isso é muito forte. Isso é muito forte porque se você for analisar quem que está realmente falando isso, é o apóstolo Paulo. Né? Exatamente aquele que perseguia a igreja. Aquele que realmente subjugava a igreja. E de repente o apóstolo Paulo vem com um discurso desse tão forte, né? Então só através de uma transformação interior, né, dessa presença divina no coração de Paulo, que eu creio que ele conseguiu proferir essas palavras. Sim. Porque um homem pode até dizer que ama de boca para fora, né, como muitos dizem, mas isso é uma coisa muito interior, muito forte, né? Dizer que tudo isso, que o amor é tudo isso, que o amor não se soberbece, que o amor não se ufana, que tudo isso é uma coisa de Deus, né? Não tem como você... Eu acho muito interessante, Marcelo, quando você fala sobre isso, porque Paulo, ele faz questão de mostrar que essa prioridade da vida cristã está ligada a essa centralidade do amor, não é? E quando ele fala sobre isso, pastor Fabiano, é muito interessante nós observarmos que, primeiro, Cristo pregou esse amor e viveu, né? Ele mostrou isso em carne, vivendo aqui na terra. E eu fico pensando assim que o tanto que isso é uma coisa tão interessante, tão importante, mas que às vezes a gente não dá muito valor. Se Cristo ensinou, e Paulo, como um seguidor direto dele, ele faz questão de ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo, então ele dá essa ênfase de que realmente então ele era um seguidor ávido, bem, como vamos assim dizer, contínuo em todos os sentidos. Então é possível a gente exercer esse amor, não é? Não é algo impossível. Às vezes a gente fica observando e parece que as pessoas falam, não, amar desse jeito é impossível. Eu não acredito que Jesus ensinaria algo para nós. O próprio apóstolo Paulo, que teve a sua vida em experiência de muitas circunstâncias, tanto boas quanto ruins, e uma transformação que o pastor Marcelo colocou aqui, que é fantástico, ele não ensinaria alguma coisa que não fosse possível. Pois é. E assim, todos os apóstolos, eles entenderam perfeitamente essa mensagem, e eles vêm trazendo isso em suas cartas. O João, para alguns, né, já ouvi muitos dizerem que ele era o apóstolo do amor, né, até a forma com que ele trata toda essa questão. Quando ele escreve lá no Evangelho, no seu Evangelho, lá no seu escrito do Evangelho 3,16, ele fala sobre o amor de Deus e da sua forma de se entregar pela humanidade. Então João 3,16 vai dizer aquilo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Aí ele vai escrever as suas epístolas. E na primeira
na primeira carta de João também. 3,16, né? Coincidência ou não, é o mesmo capítulo, mesmo versículo. Ele vai falar assim, ó, nisto conhecemos o amor. Que ele vem trazendo ali todo o contexto do amor, e eu penso que ele vem pensando no que ele escreveu lá nos evangelhos, né? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Quer dizer, deve replicar, deve copiar aquilo que Cristo fez pelos nossos irmãos. Pastor Marcelo, mas eu tenho a impressão que muitas vezes nós estamos um pouco longe disso. A grande questão... No contexto geral, né? No contexto geral, se nós formos avaliar, tudo quando era expressado esse amor, sempre estava muito relacionado a essa ação incondicional de Cristo. Né? Sempre estava muito relacionado a Cristo. Então, tanto que o Evangelho não é um livro de poesia nem de filosofia, né? Porque a filosofia também expressa, a filosofia, quando eu falo existencialista, ateísta, ela expressa também que nós temos essa condição de amar, né? Então, quer dizer, a Bíblia não traz essa conotação de independência. Pelo contrário, ela traz essa simbiose, essa conotação de que você só pode realmente ter esse amor se você estiver em conexão diretamente com o divino, que é Cristo. Então, se nós observarmos, fica quase, como se diz, fica incompatível nós pregarmos o verdadeiro amor, né, sem a presença do Espírito Santo. Com certeza. Né, sem apenas o Espírito Santo. Então, aí se você for tentar fazer isso, como o mundo tenta fazer, na verdade não vai passar apenas de uma ideologia, uma filosofia. Esse amor de Cristo é um amor muito profundo, que até muitas das vezes nós não compreendemos muito bem, porque nos incomoda. Sim. Não é isso? Nos incomoda. Você vê, Cristo quando esteve aqui na Terra, Pedro andou com Cristo. Pedro teve um momento dele de ira, de vacilos também. Os apóstolos tiveram momentos também de vacilo, né? Depois que Cristo ascendeu aos céus, o próprio apóstolo Paulo teve um problema com Marcos também naquela viagem, né? Então nós sabemos que foram outras questões aí que nós observamos, que eles também tiveram os problemas, mas sempre eles sentiam a necessidade de expressar esse amor neles e mostrar que esse amor tinha que estar enraizado, mas só através de Cristo. Tudo isso que está acontecendo na sociedade moderna, odierna, melhor dizendo, né? Questão de moderno ou não, mas não odierna, no nosso tempo, de ideologias implementadas por governos, por mentes pensantes, sociólogos, os filósofos da atualidade, psicólogos, hein? Ideologias, né, de todas as formas. E aí a gente precisa ter um cuidado, que é você combater essas ideologias, combater esse pensamento, mas ter cuidado de não odiar aquelas pessoas que praticam. Porque a gente precisa amar essas pessoas no sentido até mesmo de resgatá-las, pedir que, além de orar e combater, para que elas abram os olhos em relação a isso. Né? Hoje nós vivemos uma polêmica muito grande sobre o homossexualismo, as ideologias de gêneros afins, né? Muito polêmicos esse assunto. Nós vamos continuar combatendo todas essas ideologias, mas uma coisa é certa: nós devemos amar essas pessoas e resgatá-las para o Senhor. Fundamental isso aí. Até Cristo fez isso com excelência, né? Talvez esse contexto que você está dizendo, é um contexto onde está presente aquela ideia, né? Cada um por si, Deus para todos. E acaba realmente isso se materializando no nosso dia a dia. E a gente precisa lutar muito contra isso. Não é algo fácil. No nosso próprio contexto evangélico, cristão, não é fácil, mas essa que tem que ser a nossa realidade. Se nós não entendemos e não voltarmos para esse princípio do amor, então quer dizer que nosso evangelho acaba sendo inócuo, né? Vazio, né? Vazio, sem essência verdadeira, porque existe dentro de cada um de nós uma carência, uma necessidade de ser amado. Essa que é o bem da verdade. É verdade. Todos nós temos. Porque quando Paulo fala assim que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, o pecado nos separou dessa essência do amor verdadeiro, do propósito maior que Deus queria.
Então todos nós temos a necessidade de ser amados. Inclusive, algo que o pastor Marcel colocou, citando Hitler, Mussolini, Lenin, né? Todos esses que fizeram uma história reversa da humanidade, né? Criou uma história reversa aí de todo o contexto histórico, humanitário, humanista e tudo mais, assim podemos dizer. Essas pessoas, eu já li a respeito disso, não me lembro a obra agora, me falha a memória aqui, mas essas pessoas fizeram isso até por uma carência que se tinha, né, de ser visto, de ser amado. Essa carência faziam com que eles tivessem atitudes como estas. Né? Isso aí que o senhor está falando é tão interessante, pastor Fabiano, porque é como o senhor falou, essa questão hoje que está muito em voga, que é a questão da ideologia de gênero, a questão do homossexualismo, né, a questão da liberação das drogas. O que nós temos que entender é que nós temos que estar preparados para isso. Né? Nós não podemos fazer disso um trampolim para mostrar que nós somos crentes, entendeu? E para expressar, entendeu, uma santidade até um pouco falsa, entendeu? E ficar discutindo isso para ganhar ibope. Isso não é uma coisa interessante. Nós temos observado muito isso. Não é algo midiático, né? Não é. Nada a ver. Tem pessoas que se aproveitam dessa circunstância, que não é algo pontual, mas é circunstancial, e aproveita exatamente para poder sobressair nas mídias, né? É verdade. Então nós temos que ter o maior cuidado, porque eu sempre digo uma frase que eu levo no meu coração: a marca universal do crente é o amor. A marca universal, a nossa marca universal é o amor. Entendeu? E nós temos que ser o quê? Temperantes, nós temos que ser pacíficos, nós temos que ser mansos, entendeu? Porque a partir do momento que nós expressamos essa ira, querendo resolver tudo, fogo com fogo, pedra com pedra, madeira com madeira, vai dar problema. As pessoas não vão ver esse Cristo na gente. É verdade. E nós precisamos manifestar na nossa vida Cristo. Nós estamos chegando ao final desse programa, mas o assunto está muito gostoso. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no nosso próximo programa. Fique ligadinho, assistindo nosso programa. Ele acontece todo sábado às 21 horas. E na segunda-feira você também tem a oportunidade de assistir a reprise do sábado. Então fique ligadinho, nosso WhatsApp está aí na telinha. Mande a sua pergunta, faça a sua observação, dê a sua sugestão, e nós estaremos aqui prontos para responder. Pastor Edmar, Deus te abençoe, pastor Marcel. Podem fazer suas considerações e nós vamos concluir o nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez, é muito bom estar aqui, no sentido que quando a gente está falando sobre essas situações, nós também vamos refletindo e aprendendo muito. Deus abençoe. Eu quero agradecer ao pastor Fabiano mais uma vez, aproveitar e mandar um abraço para minha esposa e para meus filhos que estão sempre nos prestigiando, a igreja da Vila Alzira. Então é muito bom estar junto com vocês. Deus abençoe. Obrigado. Pastor Fabiano, mais uma vez, obrigado. Sou grato por estar aqui. Quero também mandar um abraço para minha mãe, que está nos assistindo lá no Acre. Vocês acham que o Acre não existe? Existe, está muito bem lá. Brincadeira, irmãos. Um abraço para ela que está lá nos assistindo, os demais pastores. Quero também mandar um abraço lá para as pessoas também da igreja lá do Japão também, que estão nos assistindo também, estão nos acompanhando, né? E sou grato também por estar aqui sempre participando desse debate, dessa conversa que é tão maravilhosa. E o pastor Edmar também, que está conosco. Obrigado. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.